Olá pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Elinaim, mês de outubro, mês do outubro rosa, e a gente vai bater um papo. Ela que é mastologista, é médica aqui na nossa cidade, doutora Laura Ferzelli. Falei certo? Certinho. Primeiro, não dói, passa rápido, e quando menos a senhora perceber, a gente já está acabando o nosso bate-papo. Eu primeiro sempre, antes da gente entrar no tema, e é um tema hiper, super importante, que a gente vive já, eu não posso dizer infelizmente, eu digo felizmente, há muitos anos, porque a gente tem uma vida voltada à oncologia já tem algum tempo, né? Minha mamãe teve câncer de mama há 30 anos atrás, se curou do câncer de mama e depois, infelizmente, faleceu oriundo a um câncer de pulmão depois de 24 anos depois, ou seja, muito tempo depois. Mas eu sempre costumo falar primeiro da pessoa. Então, fala um pouquinho para mim. Nascida aqui, mãe de quem, esposa de quem, se quiser falar, obviamente, filha de quem, um pouquinho da doutora como cidadã também, como ser humano. Eu sou daqui de Campos, tenho 2 filhos, Murilo e Luna. Luna? Luna, Murilo e Luna. isso. 2 bonitos nomes. Obrigada. Fiz faculdade aqui em Campos, me ausentei da cidade só para fazer a residência de mastologia e depois retornei para cá e atuo aqui na mastologia desde 2017. 2017. Sim. Então, nascido e criado em Campos. Sim. Essa questão da medicina, primeiramente, começou quando? Desde menina? Como é que é isso? Desde menina não, porque a senhora é muito nova, mas começou quando esse desejo pela medicina? Desde adolescente. Então, eu não tenho a lembrança de não querer isso, de não pensar que isso seria a minha profissão. Sempre desejou isso e correu atrás disso. Sim. Eu tenho uma sobrinha, né? Muito jovem também, e hoje em Vassouras, fazendo faculdade de medicina. E aí, quando a gente tem roda de conversa, né? Fala, Maitê, fala pro tio aqui, vai ser o quê? Né? Ou seja, às vezes aquele estudante de medicina entra na faculdade muito determinado a um determinado segmento, e aí no meio da faculdade ela se encontra em outro determinado segmento. Ou seja, tem gente que já entra para a medicina, não, eu vou ser, vamos lá, pediatra, e aí no meio do caminho você se acha em outra coisa. Como foi com a senhora? A senhora já entrou achando que iria para esse lado ou não? Foi no meio do caminho que foi vendo um pouco mais de vontade para aquele determinado segmento, como a senhora mesmo falou, Sim. saiu de Campos apenas para poder Sim. fazer a especialidade. Eu tinha a ideia que eu seria cirurgiã plástica. Na faculdade eu já tinha isso desde o começo meio que traçado na minha cabeça. Pré-definido. Isso. Para fazer mastologia, não tem como sair da faculdade e entrar na residência de mastologia. Então tem que fazer um pré-requisito antes, que é ou ginecologia e obstetrícia ou cirurgia geral. Eu saí da faculdade, entrei na residência de cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. E antes de terminar a minha primeira residência, eu comecei a ter um encanto pela mastologia. Eu não sabia explicar muito bem de onde surgiu aquilo, mas algo me puxava para mastologia. E antes eu falava assim, mastologia não tem nada a ver comigo, jamais. Eu virava os olhos, quase que isso. Mas eu fui me encantando pela mastologia e defini, antes de fazer as provas para outra residência, eu vou ter que escolher o que eu quero. Eu não vou fazer prova para 2 coisas. Então, defini pela mastologia, foi a melhor escolha que eu já fiz, uma das melhores. Não me arrependo nenhum dia. E sou muito realizada. Acho que era algo me puxando para esse lado que eu não pensava que seria um dia, mas hoje em dia não me vejo sendo qualquer outra especialidade a não ser a que eu sou. Você termina de cirurgiã geral e logo depois faz a residência, ou seja, a especialização. Sim. Em mastologia. Sim. Explica um pouco para as pessoas
como um todo, o que exatamente essa especialização fez, primeiro, de diferença na sua vida, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, você foi meio que na cirurgia geral se encantando, até que, antes mesmo de terminar, você já tinha definido o que era uma surpresa, né? Porque você nem olhava com, Sim. vamos dizer assim, com tanta vontade. Mas explica um pouco, primeiro, o que te fez ter essa vontade, né? Ou seja, que aí talvez os médicos ou os alunos de medicina vão entender mais tecnicamente o porquê dessa vontade um pouco maior, e também explicar para o público de casa também o que necessariamente faz a questão do médico especialista em mastologia. Eu via algumas pacientes do hospital que eram tratadas de câncer de mama e no dia seguinte elas estavam assim, ótimas, felizes, prontas para terem alta. Era um tratamento de uma doença muito séria, mas você não via aquele paciente tanto tempo em hospital, aquela paciente que ficava em unidade de paciente grave. Então eu falava assim, caramba, que tratamento é esse? Como que pode isso? Uma doença tão grave, a paciente assim tão bem logo no dia seguinte. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E o mastologista, muita gente pensa que mastologista é o médico de câncer de mama. Mas, na verdade, o mastologista é o especialista na saúde das mamas. Não só de doença como câncer, mas de alterações benignas também e, obviamente, na prevenção. Uma paciente saudável que pode fazer a rotina dela de saúde das mamas com mastologista, por exemplo. Ela não tem que ter um câncer de mama para marcar uma consulta com mastologista. Pelo contrário, né? Eu acho que a prevenção é o grande fator de avanço. Eu tenho uma experiência própria disso, não me recordo, vamos botar assim, 100%, me recordo cerca de 90%. Minha mãe teve o câncer de mama. Realmente, ela não é um exemplo muito a ser seguido, porque, aliás, é um exemplo a ser seguido, né? Porque minha mãe ela tinha uma fé um pouco acima do normal, podemos dizer assim. Minha mãe teve câncer de mama, minha mãe retirou o seio por completo, e essa região aqui que a gente chama de... Qual o nome dessa região? Debaixo dos braços aqui. Ela fez esvaziamento axilar. Exatamente. E foi uma situação muito difícil para a gente na época, porque a medicina de 26 anos atrás, principalmente no que se diz respeito ao câncer de mama, não tem o avanço que tem hoje. Sim. A gente acaba por vivenciar isso e por tentar ajudar as pessoas, entendendo um pouco. Eu não sou médico, não teria vocação nenhuma, pelo contrário, mas a gente sabe que um dos cânceres, com a graça de Deus, que mais a medicina evoluiu foi o câncer de mama. O tratamento evoluiu muito comparados a 30 anos atrás, mas ela sempre tinha uma fé muito grande. E lembro como se fosse hoje, mamãe carequinha, já trabalhando, voltando a trabalhar na PAI na época, e conseguiu superar bem isso. E mamãe, ela tem um fato que foi bem difícil na época para mim e para o meu pai, que na verdade para ela foi muito importante, mas para a gente foi bem complexo. Mamãe ela não fez a reconstituição da mama e tocou a vida e tal. 15 anos depois, mamãe botou na cabeça que ela queria reconstruir a mama. E ali o marido e o filho, de maneira, como é que eu posso dizer, medrosa, não da importância, porque a gente sabe do quanto é importante para a mulher, e tanto que a gente apoiou e ela fez, e graças a Deus deu tudo certo, mas mesa de cirurgia de novo, UTI, aquela toda complexidade. Mas 15 anos depois ela fez a mama, reconstruiu a mama, e foi muito importante para a mulher, né? A mulher ela é muito mais vaidosa do que o homem, né? Por natureza. Então, esse encanto que a senhora teve, eu passei por ele, né? Eu vi o quanto eu ia nos tratamentos com mamãe, e você via aquelas mulheres
com boa vontade mesmo, falou assim, não, a gente vai passar, vai esperar. E hoje em dia o Instituto serve muito para isso, para incentivar cada vez mais. A gente hoje vive um país doente mentalmente, né? Principalmente depois da pandemia, piorou muito, né? Sim. E a prevenção, voltando para a questão da prevenção, acho que é o mais importante, né? Sim. Porque o câncer hoje de mama, a senhora vai dizer mais que eu, mas os estudos mostram que quanto mais cedo descobrir, os riscos são bem pequenos, né? Parte do avanço na tecnologia do câncer de mama, né, as pesquisas são muito intensas por ele ser o câncer mais comum na população, não só brasileira, mas na população mundial. Então, tem muito estudo voltado para melhora no tratamento dessas pacientes. Então, o Outubro Rosa, né, já que nós estamos no Outubro Rosa, ele é uma campanha de mobilização social. A gente inclui não só quem trabalha em um hospital, nem só quem trabalha com saúde, mas qualquer outro segmento para englobar, né, incorporar nessa ideia de chamar atenção para essa causa que é tão nobre, que é tão importante, que afeta e mata, infelizmente, tantas mulheres. Para esse ano, o INCA, a estimativa era de mais de 73 mil novos casos para 2024. Só de mama? Só de mama. Então, são mais de 73 mil mulheres, mães, esposas, avós, enfim, acometidas por essa doença. Então, a prevenção e o diagnóstico precoce podem ser cruciais no desfecho de cada uma dessas mulheres. Me tira uma dúvida. Câncer de mama só em mulher? Mais ou menos 1% dos casos acontecem em homens. Então existe câncer de mama para o homem? Existe. É bem mais raro, mas existe. Mas existe. Era uma curiosidade. Eu achava que sim, né? Mas ter uma certeza de um especialista é muito melhor. Qual é o tempo correto para que a mulher faça o exame? Ou seja, de quanto em quanto tempo é o que a senhora e a medicina determinam que seja vamos dizer assim, o adequado, né? Sim. A mamografia é o exame de escolha para rastreio. Ou seja, pacientes, mulheres que não têm sintoma nenhum, fazerem o exame. A Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que seja a partir dos 40 anos e uma vez ao ano. Para pacientes que têm uma história familiar mais importante, tem várias, por exemplo, várias mulheres no mesmo lado da família com câncer de mama ou câncer de ovário, ou aquela família que teve um homem com caso de câncer de mama, a gente pode antecipar um pouquinho essa idade e começar, a critério de cada mastologista, mais ou menos aos 30 anos. Mas existem vários casos entre... exatamente essa faixa etária aí de 30. Hoje, infelizmente, muitas mulheres novas com câncer de mama. Sim. Eu infelizmente, perdi uma familiar há bem pouco tempo. Infelizmente, é uma prima da minha esposa, muito nova, deixou 2 filhos novos, infelizmente, por câncer de mama. Mariana, linda, uma mulher espetacular e muito nova, muito nova. Um câncer de mama muito raro e muito forte. Infelizmente, a gente vê que não tem idade mesmo, realmente. Ela é bem jovem, infelizmente foi acometida e não resistiu. Tratou, chegou a fazer a retirada do tumor, mas infelizmente veio a falecer. A gente falou do tempo, né, dessa questão, mas existem alguns outros mitos que a gente gostaria de saber do que é mito e do que, obviamente, é verdade. Existe a mamografia, que é o exame que o estudo fala, né, que vocês falam, mas existe outros tipos de exame que também tem que ser feito durante esse período de um ano,
Ou apenas o rastreamento é feito única e exclusivamente pela mamografia? O rastreamento é pela mamografia e podem ser adicionados outros exames de acordo com o resultado da mamografia ou de alguma queixa que a paciente tenha, por exemplo. Aí já é um exame mais investigativo, vamos dizer assim. A gente chama de complementar, Complementar. né? Então, por exemplo, uma paciente de 40 anos, ela tende a ter a mama mais densa, porque ela é uma paciente jovem. Então, a mamografia pode ajudar menos nesse caso do que uma paciente idosa com a mama mais gordurosa. Então, pode ser adicionada a ultrassonografia para auxiliar na mamografia e aumentarem a sensibilidade dos exames na busca de alguma imagem possível na mama. Entendi. Doutora, a senhora está falando, a gente está no mês do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção, né? Que a gente já vem discutindo, semana passada a gente já falou disso também. A gente teve o prazer de recebê-la já no Instituto e para a gente é muito importante. E o trabalho da mastologista, que fala? Sim. A senhora explica um pouco mais o que a senhora estava falando. Não é só para câncer de mama. Explica um pouco mais disso. Sim. São outras doenças. O mastologista, ele cuida da saúde das mamas Como um todo. Como um todo. Tanto em termos de prevenção, quanto em tratamento de doenças não só malignas, como o câncer de mama, mas alterações benignas também. Então, a gente faz na consulta exame físico das mamas, a gente orienta, a gente conversa buscando fatores de risco naquela pessoa para tentar modificar, para orientar sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce. Isso é fundamental. Hoje a senhora trabalha pelo SUS ou só particular? Eu trabalho no SUS e no particular. Na sua opinião, qual é a grande dificuldade hoje do SUS quando se fala de câncer de mama? Que é o câncer que a senhora, infelizmente, acaba lidando. Sim. Pela escolha da profissão da senhora. Pela população ser de um número grande, às vezes é difícil o acesso aos exames ou demora nos exames. E em relação a tratamento, a gente tem, infelizmente, uma dificuldade nessa parte de reconstrução, como você falou. Eu não digo nem dificuldade, né? Eu digo pela realidade que a gente vive. Primeiro, o exame ele chega muito pouco. São milhares e milhares de famílias que não têm acesso ao exame e o que na minha opinião, é o grande agravante, porque você demora, muitas das vezes, a achar aquela doença, né? Porque se o médico ele tem a oportunidade de fazer o exame, né? A mamografia, que hoje existem filas e filas e filas quilométricas. Isso eu falo porque eu estou na rua, a gente está no instituto, em tudo quanto é lugar, a gente sabe da dificuldade do exame. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo é que essa questão da reconstrução, que é a cirurgia plástica, no caso, é a reconstrução da mama, que a gente sabe o quanto isso afeta psicologicamente a paciente, acho que campos são raríssimas. Talvez eu conheça muito poucos casos pelo SUS que isso veio acontecer. E o terceiro que a senhora estava falando, que é exatamente essa questão do início do tratamento. Esse, para mim, acho que é a grande deficiência oncológica em Campos. Existe um gargalo de tempo do diagnóstico ao início do tratamento. E isso, na maioria dos casos, isso custa a vida das pessoas, né? Porque quando você demora, em alguns cânceres é até bem pior, né? Em alguns cânceres, quando você há a demora do diagnóstico, entre o diagnóstico e o início do tratamento, seja no BEDA ou no Alvorovin, né? São os dois UNACONs que atendem em Campos. Esse é o grande gargalo que eu vejo do setor oncológico de Campos. É a demora. Você tem o diagnóstico e você tem uma primeira consulta quase que 50 dias depois, 45 dias depois, para você ter ali um médico e dizer, não, agora você vai iniciar seu tratamento aqui,
E esse eu vejo, como cidadão, um dos grandes gargalos do poder público. Aí eu não falo de prefeitura, eu falo do Estado como um todo, governo federal. Campos é muito deficiente. Eu acho esse gargalo muito grande. Não sei se por falta de mais profissionais ou acredito talvez de mais boa vontade política para o tema específico, né? E aí eu não falo de uma pessoa, eu falo de um sistema, né? Então esse para mim é o maior gargalo oncológico em Campos. A questão infantil nem é surreal, a gente não tem tratamento oncológico infantil em Campos, mas quando a gente fala do setor adulto e de todas as especialidades, vai da mastologia, do câncer de mama ao câncer, todos os cânceres, rim, fígado, todos, como pulmão, que é um câncer bem mais complexo, muitas das vezes de se lidar, porque não é toda cirurgia que você pode retirar, né? Por exemplo, no caso da minha mãe específico, não tinha o que ser feito porque eram pequenos, então não tinha como você retirar o pulmão todo, né? Então, para mim, é esse o gargalo. A senhora concorda que existe esse... A senhora está na ponta, né? A senhora vê isso de perto. Existe esse gargalo, realmente? Sim, demora no agendamento. Exatamente. E também acontece, em relação ao serviço público, algumas medicações, isso um oncologista clínico consegue até falar melhor, que infelizmente são mais, digamos, evoluídas e a gente ainda não tem acesso no serviço público. A gente tem um tema que a gente falou muito durante esses 3 anos e meio, eu acho que até dezembro agora, não pelo poder público, mas talvez esteja chegando a Campos pelo particular, né? Obviamente. O PET scan, que é um exame de imagem que a senhora deve conhecer bem. Fala um pouco sobre a importância desse exame de maneira preventiva e também de maneira, como é que eu posso dizer, auxiliar do tratamento do câncer. No cenário do câncer de mama, o PET scan ele é importante no estadiamento das pacientes. O que é isso? Quando a gente faz um diagnóstico de câncer, dependendo do estádio dessa doença, essa paciente merece exames para avaliar se a doença está localizada no órgão de origem ou se tem imagem suspeita em outras áreas do corpo. Que é o que a gente chama, infelizmente, de metástase. Sim. Então, tem algumas pacientes que teriam um imenso benefício em realizar o PET scan quando fazem o diagnóstico de câncer de mama, para avaliar se o tratamento dessa paciente vai visar a cura dela ou se seria um tratamento para melhorar a qualidade de vida, né? Isso norteia como vai ser o segmento dessa paciente. A gente fala, é um exemplo de vida, né? Porque eu vivenciei isso, né? O PET scan, a gente fez 4, né? Mamãe fez 4 PET scan. Então, cada resultado do PET scan era uma comemoração, tipo, ganhamos uma vida. Sim. Porque a preocupação de ter uma metástase ali ou acolá é muito grande. E o câncer de mamãe meio que saiu um pouco da normalidade, porque, infelizmente, casos de câncer de pulmão são oriundos a um câncer do passado, geralmente de mama. Então, por exemplo, as pessoas inicialmente achavam que ali se tratava de um câncer oriundo da mama, que veio a se tornar um câncer de pulmão. E não, os resultados deram que era um câncer primário de pulmão, o que é bem raro, que infelizmente o câncer de mama, quando alguns pacientes retornam, geralmente retornam muitas das vezes de pulmão e em outros também. E o PET scan era uma alegria, porque mostrava ali o avanço, a diminuição, ou muitas das vezes a não propagação da metástase para a parte do corpo. Sim. E para a gente era muito importante porque ele norteava o tratamento, exatamente. Mamãe, ela teve 5 tratamentos diferentes, doutora.
Porque a gente falava, né? O médico de mamãe falava assim, a senhora é muito rara, dona Nélia. Porque mamãe fez 3 biópsias. E cada biópsia dava uma mutação diferente. Então ela iniciava com um tratamento, tinha que mudar o tratamento, porque o tratamento já não estava fazendo efeito, porque aquela mutação já tinha mudado. E aí, com o PET scan, ela fez... Foi a melhora, a primeira melhora de mamãe muito, muito significativa que o resultado do PET scan deu, foi quando ela fez a convencional. Por incrível que pareça. A na veia, né? Mas aquela meio que genérica, né? Porque quem está em casa não vai entender absolutamente nada, mas com aqueles medicamentos mais antigos e os tradicionais, sim, que são usados para qualquer tipo de câncer. Minha mãe teve uma melhora de quase 50% de diminuição quando ela fez essa quimioterapia. Só que chegou um momento que não tinha mais como fazer, né? E aí tinha que ir fazer outra biópsia, outra mutação. Então ela ia começar a fazer imunoterapia, que é uma... Explica pra gente até, não sei se a senhora sabe, mas a imunoterapia, qual a diferença de quimioterapia para imunoterapia? Então, câncer, na verdade, ele pode ser diferente. Não é toda paciente que vai ter um câncer igual ao da outra pessoa. Sim. Hoje em dia a gente consegue dividir câncer de mama de acordo com subtipos moleculares. Através disso, a gente consegue planejar o melhor tratamento para cada caso. Então, tem câncer que vai responder à quimioterapia, tem câncer que vai responder à hormonioterapia, tem câncer que vai responder à terapia-alvo, imunoterapia. Então, são questões diferentes. Depende do câncer. Depende específico, do câncer, né? sim. Me tira uma dúvida que isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Hoje, o câncer de mama, em sua grande maioria, ou seja, não sei se a senhora pode numericamente ter um dado até para a pessoa saber. Em sua grande maioria é retirada a mama. Essa retirada da mama, quando se faz essa retirada, é mais por uma questão de prevenção. Explica um pouco mais para a gente em relação a isso. Em relação à cirurgia de câncer de mama, tem basicamente 2 tipos. Em relação à mama, pode ser mastectomia, que é quando a gente retira a mama, e tem a cirurgia conservadora, que é quando retira o tumor com margem de segurança, um tecido saudável em volta. Em relação à axila, tem como ser feita a biópsia do linfonodo sentinela, que é tirar 1, 2 mais ou menos gânglios da axila para estudar se eles estão com doença ou não. E tem o esvaziamento axilar, que é quando a gente retira mais gânglios da axila por eles estarem comprometidos pela doença. Para que não retorne, por exemplo... A tentativa do tratamento é que não retorne, mas, infelizmente, tem algumas situações que existem a recidiva. Antigamente, quando não existia tanto tratamento sistêmico como quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, as cirurgias eram mais agressivas, então era uma taxa de mastectomia maior e também uma taxa de morbidade maior. Quanto maior a cirurgia de mama de axila, pior para a paciente no sentido de recuperação, de resultado estético, dessa parte psicológica também. Então, com o avanço da quimioterapia e das outras medicações... Isso ficou menos agressivo, sim, podemos falar. Porque assim, tem casos que hoje em dia são avançados, mas que se respondem bem ao tratamento com medicação, reduz aquela lesão de tamanho, e aí, possivelmente, essas pacientes conseguem sair de uma mastectomia para uma cirurgia conservadora. Então, evitar uma cirurgia maior por conta de um tratamento que foi feito de forma sistêmica. Mas, como a senhora mesmo falou, é uma cirurgia que retira um pouco mais por essa questão da margem de segurança, mas não precisa retirar a mama como um todo, né? É porque, além da recuperação, é mais fácil também a reconstrução, né? Sim, daquela sim. determinada parte. Doutora, a senhora vai estar visitando a gente de novo. Fala um pouquinho dessa visita. Estarei lá no Instituto, se Deus quiser, dia 25 desse mês, para mais uma ação do Outubro Rosa, conversar, informar
porque é muito importante que a informação chegue ao máximo de pacientes, de mulheres, de pessoas possível. E é um prazer para mim, sempre. Ah, que bom. A gente já teve com a doutora lá uma vez, né? Ficamos encantados. Eu participei um pouco lá no início da palestra da doutora, e para a gente receber pessoas que de maneira voluntária se dedicam o seu tempo, ajudam a cada vez mais as pessoas se conscientizarem do quanto é importante não só cuidar da saúde para que não precise ser acometida pelo câncer, e cuidando da saúde, sendo acometido, você vai ver a doença logo de maneira inicial, né? Vamos poder dizer assim, e que você tem hoje, quando se diz câncer de mama em fase inicial, um número assustador, graças a Deus, positivamente, de cura, porque tudo antes, com um bom profissional, acho que hoje existe, numericamente dizendo, mas hoje um câncer de mama descoberto cedo, qual a taxa hoje desse paciente? Se a gente faz o diagnóstico enquanto ele é in situ, ou seja, não é uma doença invasiva, a chance de cura é de quase 100%. Então, Ou quanto seja, menor, melhor. Quanto é a importância da mamografia? A mamografia é o único exame que consegue definir, diagnosticar tão cedo, a ponto da paciente nem sentir nada. Então, quanto menor a lesão, mais chance dessa axila não estar doente, mais chance essa paciente tem de receber um tratamento menor, menos agressivo, com menos toxicidade e com chance de cura mais alta. Doutora, tem alguma observação que a senhora queira fazer, além de chamar a atenção para essas mulheres da importância de fazer a mamografia, principalmente você, mulher que tem mais de 40 anos, no mínimo uma vez por ano fazer a mamografia, você que não tem 40 anos, mas tem caso familiar, né? Infelizmente, de pessoas com câncer, principalmente relacionado à mama, fazer também a mamografia depois de 30 anos, doutora? Em aqueles casos mais selecionados, pode começar a partir dos 30. Mais selecionados. Você, maridão ou pai, fique de olho, puxa a orelha, pede, né? Seja com sua filha, seja com sua esposa. Eu acho que o marido e o pai também tem um fator, com certeza, primordial nessa história também aí, né? Sim. Principalmente incentivando a esposa, não deixa para lá não, vai lá, faz, é a prioridade. E tomara que o poder público cada vez mais aumente a quantidade de mamógrafos, a quantidade de investimento nesse setor, porque está mais que comprovado que a prevenção é, sim, a melhor cura para qualquer que seja a doença. Sim, sim. E aí a gente falando no câncer, mais do que nunca no câncer de mama, que existe a mamografia e existe toda a chance desse paciente de ter essa oportunidade. O que falta muitas das vezes é que essas pessoas, principalmente mais humildes, demoram a chegar à mamografia nessas pessoas. Muitas das vezes a mulher até quer, mas ela não tem a oportunidade que as outras têm, né? Então, que o poder público também cada dia mais incentive, mais compra de mamógrafos. Existem hoje vários programas do Estado também com essa questão de mamógrafo itinerante, que isso aumente cada vez mais, né? Porque chegar principalmente no interior, né? Nos lugares mais periféricos. O estado do Rio é um estado muito grande, né? Então, sim, que esses exames cheguem, porque isso é saúde. Prevenção é saúde sempre. Com certeza. Eu queria deixar 2 recados. Por favor. O autoexame é algo importante. É importante que a mulher conheça a sua mama para saber se em algum momento ela tiver diferente, para saber, isso aqui não era assim. Então, precisa agendar uma consulta para investigar. Mas o autoexame não substitui a mamografia e nem a consulta com o ginecologista ou mastologista. Então, não é porque a mulher não sente nada que ela não precisa ir à consulta e fazer o exame que o médico solicitar. E você falando de prevenção, mais ou menos 30% dos casos de câncer de mama podem ser prevenidos.
através de mudanças de hábito de vida. E eu ia perguntar isso. Isso não só previne o câncer de mama, mas é ótimo para a saúde como um todo. Então, realização de atividade física regular, uma dieta adequada com bastante fibra, legumes, verduras, baixa ingesta de gordura, de alimentos industrializados, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica. Isso não é problema pra mim, mas o resto todinho é problema. Evitar o uso indiscriminado de medicações hormonais. Então, vai fazer reposição hormonal, mas faça acompanhamento com o ginecologista, não faça por conta própria. Tenha Essa questão hormonal é um grande vilão também? Essa questão excessiva sem um acompanhamento? Porque hoje em dia, infelizmente, isso é uma realidade absurda no nosso país. A reposição hormonal ela deve ser criteriosa. Não sou contra, não vou falar contra nem a favor a ela. Tem casos que realmente precisa ser feito, mas sempre com acompanhamento com um especialista, sempre por um período determinado de tempo. Já atendi pacientes que achavam que reposição hormonal era para a vida toda e usavam por mais de 20 anos. Então, isso é um fator de risco adicional para o câncer de mama. Então, a gente tem que ter prudência. E acho que para outros cânceres também, né? Essa questão... Depende de cada do hormônio que está sendo oferecido, digamos assim. Sim. Mas tudo com cautela, tudo com prescrição médica, sempre em acompanhamento, sempre sendo avaliadas as mamas para saber se essa paciente não tem contraindicação àquela medicação. É importante. Doutora, muito obrigado. Papai do céu abençoe. Amém. Muita saúde para a família, para o Murilo, para a Luma. Decorei. É Murilo? Luna. Troquei Luma por Luna. Quase, 90%. Quase. Que Papai do céu abençoe. Mais uma vez, obrigado por estar nos ajudando lá no Instituto. Essa segunda palestra, esse segundo bate-papo com nossos pacientes, que a gente tem um carinho enorme lá. Então, poxa, foi muito bacana a primeira vez e tenho certeza que essa também será. Então, convidando todo mundo, dia 25 de outubro, a doutora Laura vai estar lá no Instituto Nélia, não só para pacientes, mas você, mulher, também, que quer saber um pouco mais sobre a prevenção, sobre tudo que envolve a mastologia, nos visite. A gente vai botar depois no link direitinho o endereço do Instituto Nélia, para que você conheça não só o Instituto, mas também tenha a oportunidade de vê-la pessoalmente. Doutora, obrigado. Papai do céu abençoe a senhora. Continue abençoando o trabalho da senhora, que a senhora consiga, de maneira com grande sucesso, tentar cada vez mais descobrir essa doençazinha no início, porque a gente sabe que quanto mais no início, mais fácil não, menos difícil. Sim. É a cura dessa doença que, infelizmente, mata muito ainda no nosso país. Na nossa cidade ainda é absurdo ainda o número de pacientes que a gente perde para essa doença. E eu sempre digo, né, a luta do Elinho enquanto cidadão, como pessoa pública, como qualquer outra pessoa, e isso começa lá no Instituto Nélia, é que as pessoas tenham o direito de ter um tratamento digno. Continuar vivo ou não depende de Papai do Céu, né? Mas ter um tratamento digno, isso aí eu acho que é um merecimento de qualquer ser humano ter. Fundamental. Então, é o que a gente quer e vai continuar brigando, no bom sentido da palavra, correndo atrás para que as pessoas tenham. Então, obrigado, senhora. Até dia 25 estaremos juntinhos lá para mais um bate-papo. Você que nos acompanha aqui, obrigado pela audiência, pela paciência, não com a doutora Laura, e sim comigo, de me aguentar. E a gente vai estar de volta semana que vem com mais podcast com a Aline aí. Um abraço, fui!